Oi. Meu nome é Rafael, sou de Goiânia. Oi, Rafael. Doutor Laí, eu queria saber através de qual mecanismo a suplementação de selênio faz com que o anti-TPO caia. O selênio é um modelador do sistema imunológico. Vamos estudar o que a palavra modulador quer dizer. Modulador significa o seguinte: se tiver de mais, diminui, se tiver de menos, aumenta. Por exemplo, os adaptógenos são moduladores. O que é um adaptógeno? Por exemplo, uma ashwagandha, que é um produto da medicina ayurvédica. É o ginseng indiano. Se você tiver o cortisol alto, ele baixa. Se tiver o cortisol baixo, ele sobe. Então, o selênio é um modelador do sistema imunológico. Se ele tiver ativado, ele maneira ele um pouco. Se ele tiver diminuído, aumenta ele um pouco. Então, é um modulador. É por esse mecanismo de modulação. Próxima pergunta. O Alexandre aqui, ó. Boa Oba. tarde. Eu queria saber como a gente pode saber quando o indivíduo já ficou detoxicado dos metais pesados, já que pela dosagem sanguínea você só vai identificar a contaminação contínua. Você vai aprender aqui a trabalhar com homeopatia para eliminar metais pesados. Você faz o tratamento, existe um sistema chamado de biorressonância, que você identifica se o metal está elevado ou não. Pelo sangue não resolve, mas pela biorressonância resolve. Então, os aparelhos que trabalham com biorressonância ajudam a determinar isso para você. Tá bom? Doutor Laí. Fala, Gabriel. Em relação à betaína, que o senhor recomenda para hipocloridria. Não, cloridrato de betaína. Cloridrato de betaína, perdão. Betaína eu recomendo para fazer metilação. Sim. É um metilador. É um doador de metil. Doador de metil para baixar a homocisteína. Isso, etc. Certo. O senhor recomenda também suplementação de pepsina ou não? Se você quiser pôr junto, não tem problema, ajuda, só ajuda. Sim. Só que você tem que levar em consideração também o preço que vai ficar para o paciente, né? Você começa a pôr isso, pôr aquilo, chega uma hora que o preço fica tão grande que o paciente não havia receita. Certo. Você tendo isso em mente, claro que ajuda. Certo. Tá? Se o paciente está com muita queixa digestiva, até a betaína começar a funcionar e etc., se você puser pepsina, ajuda muito. Certo. Mas se você não puser, também numa questão de 10 dias, está lá resolvido. E o ácido clorídrico per si, o senhor recomenda? Se você souber trabalhar com ele, e o paciente não correr o risco de tomar demais e ter um problema sério, esse é que é o grande problema do ácido clorídrico, que às vezes você erra na dose, uma criança pega, é um veneno. Entendi. Então, aí você fura o estômago da pessoa. Entendi. Mas é um jeito barato de fazer também. A betaína não deixa isso acontecer. Entendi. Você tomar 3, 4 de betaína, você não vai furar o estômago por causa disso. Certo. Agora, se você errar na dose do ácido clorídrico, você pode terminar no hospital. Mas se você tem confiança como trabalhar com isso sem problema, em você mesmo, eu não vejo problema de você fazer o ácido clorídrico. A farmácia, você pode perguntar para elas lá, Arabella, vocês manipulam o ácido clorídrico, né? Mas fica mais caro. E o risco é muito grande. Então, tá bom. Tá? Fica mais caro, tá vendo aí? Fica mais caro que eu não sabia desse detalhe. Fica mais claro, então, e o risco é muito maior, então não há razão de usar, concorda? Certo. Tá certo? Certo. Tá bem? Última pergunta só. O senhor falou semana passada com a gente da arginina e da lisina. O senhor pincelou. Falou que a arginina aumentaria a sensibilidade do organismo a vírus e a lisina é antiviral. Sim. E hoje o senhor falou que a arginina potencializa a síntese do óxido nítrico. É verdade. Né? Qual o nível seguro Tá, da reposição da arginina? Primeiro, a arginina potencializa. Eu não estava dando aula de óxido nítrico, então eu não estava te dando esse detalhe que eu vou te dar agora. A arginina só potencializa a produção do ácido nítrico antes dos 40 anos. Depois dos 40 anos, mais ou menos, o ácido nítrico já não é produzido via arginina mais. Então não adianta nada eu dar uma arginina para um indivíduo de 60 anos para aumentar o óxido nítrico. Não vai aumentar. Tá bom? Quando você dá arginina e você tem a preocupação de que o paciente tem herpes, porque uma vez que você tem herpes, você sempre tem herpes, ele vai ficar dormente e ele se manifesta. Quando o paciente conta para você que ele tem história de herpes e você quer dar arginina para ele, você tem que dar lisina junto.
porque aí não tem problema. Agora, se ele não tem história de herpes, não é a arginina que vai criar o herpes nele. Você está me entendendo? Faz sentido? Pois não. Tá bom, é isso aí. Oi? A jovem ali. Seu nome é? Carolina, sou de Santa Catarina. Sim. O senhor estava falando sobre a heliofobia e eu estava até conversando com algumas meninas depois. Muitas pacientes no meu consultório têm melasma e é uma coisa que é bem difícil da gente tratar e a gente acaba passando protetor solar e falando para evitar o sol do meio-dia. Como que a gente pode lidar com isso? O melasma não tem nada, o problema dele, a causa dele é um distúrbio hormonal. É predominância estrogênica. Você vai aprender lá quando nós estudarmos hormônio que você trata o melasma equilibrando o estrogênio. Por isso que o melasma não resolve. Você cura, ele volta, você cura, ele volta, você cura. Claro, você perdeu a carteira lá. Você está procurando ela aqui porque aqui está a luz, você não vai achar a carteira aqui se você perdeu ela lá. É a mesma história do melasma. Entendeu? É a mesma história da rosácea. Se você não mexer com o ácido clorídrico, você fica com certa volta, com certa volta, com certa volta. Entendeu? É isso aí. Mas quando chegar lá em hormônio, você vai entender isso. O problema é que está tudo amarrado. A gente tenta didaticamente dividir em partes, mas não consegue, porque uma coisa está implicada com a outra. E por isso mesmo vocês têm que fazer as perguntas, a gente vai respondendo, vocês vão encaixar na cabeça. Tem mais alguma pergunta? Ali. Sandro. Não fique acanhado, não. Toda pergunta é bem-vinda. Deixa eu explicar para vocês. Essa sala aqui é uma sala de aprendizado. Aqui você tem direito de errar. Você não tem direito de errar no seu consultório. Aqui você erra à vontade, você faz pergunta boba. Eu estou aqui para responder, pô. Eu tenho que esclarecer. Você não pode sair daqui e perder essa oportunidade. Entendeu? Ah, mas o que vão pensar? Pensa o quê? O que os outros que se danem, pô. Você está pagando para aprender, pô. Olha, tem um termo ali que você usou que eu não sei o que é. Tá bom, eu te esclareço. Oi. Doutor Laí, Sandro do Rio de Janeiro, eu queria saber como eu posso repor o sal integral para uma paciente que tem hipotensão crônica. Hipotensão? Qual é o ideal? Tá, então, primeiro você já falou, ela tem hipotensão, provavelmente essa paciente sua, ela tem fadiga adrenal. A fadiga adrenal, uma das coisas que a paciente perde é a aldosterona. Quando ela chegar no seu consultório, você põe ela sentada, tira a pressão, manda ela ficar de pé. Tem que subir pelo menos 10 milímetros de mercúrio. Se não subir, ficar o mesmo ou diminuir, ela tem distúrbio da aldosterona. Tá? Então, a pessoa que tem fadiga adrenal, que tem distúrbio de aldosterona, ela já tem hiponatremia por natureza. Então, um dos jeitos de você tratar a fadiga adrenal dela é com sal. Não tem outra saída, você tem que dar sal. Como é que você dá sal? Você fala assim, ó, você pode usar o sal marinho não refinado. Não adianta você comprar sal marinho refinado. Sal marinho refinado não vale nada, porque você pegou o sal, fez ele virar cloreto de sódio. E o sal marinho refinado custa mais caro. Então, no fim, você terminou com a mesma coisa. Você terminou com cloreto de sódio. Então, é um absurdo você comprar sal marinho refinado. Então, é sal marinho não refinado. Existem ótimas empresas no Brasil. Eu não ganho nada, eles nem sabem que eu existo. Tem uma empresa chamada Sinsal com C, que é de Mossoró, que vende um produto chamado Flor de Sal, que é um espetáculo. Existe o sal rosa do Himalaia, que hoje está muito difundido, aí, muito barato, e é fantástico. Inclusive, eu tenho na minha casa lâmpadas de sal rosa do Himalaia, que é um show de bola, entendeu? Para limpar o ambiente. Não é sal grosso que limpa o ambiente? Você imagina irradiando. Sal rosa é um espetáculo. Você tem sal do Mar Celta, você tem várias opções. E fica a critério da pessoa. Estou tentando fazer aquele esquema do sal grosso, que você dilui em água da noite para o dia. Qual é a dose, mais ou menos? Uma pedrinha? Não. Eu quero que você saiba que o sal grosso é um quebra-galho, tá? Ele não é tão integral quanto o sal rosa do Himalaia ou o sal marinho integral. Quero que é um quebra-galho. Pessoa, quem não tem cão, caça com gato. Então, um quebra-galho, mas não é essa indicação. Se você puder, o seu paciente que está te pagando particular, você deve orientar ele para o sal integral, tá bom? E o que eu uso é o seguinte, para cada litro de água, você coloca 1 colher de café de sal integral. Esse é o esquema. Então, a pessoa põe 1 litro d'água, põe 1 colher de café de sal integral,
mistura e deixa lá e toma. No meu caso, eu tomaria isso numa manhã, porque eu tomo quase 2 litros por dia. 1 litro, quase 2 litros. 1 litro e 3 copos por dia. Então, eu faço 2 vezes. Entendeu? Ou senão, você pode fazer o seguinte, pode fazer por copo. Você sabe que esse sal já tem um moedor nele mesmo, você dá umas 4 ou 5 moídas em cima do copo d'água, está preparado, é isso aí. Mas nós vamos ter aula de água, você vai entender isso bem melhor. Última pergunta, quem é? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Ah, já não precisa dar. Tem um lá. Último. Última. Seu nome é? Marcela de Santos. Oi, Marcela, desculpe. Tudo bem? Tudo bem. Sobre a história da asma em criança, tendo como base a parasitose, isso iria até que faixa etária, mais ou menos, ou se isso também ocorre em adultos? Isso também ocorre em adultos, mas ocorre mais comum em crianças até 7, 8 anos de idade. Geralmente o hematócrito que você vai fazer, o hemograma que você vai fazer, vai dar uma eosinofilia. Isso é até um número mágico. Se tiver eosinófilo mais que 500, você pode quase que jurar que é parasita. Então você olha no hemograma, confirma, entendeu? Mas nós vamos ter uma aula de parasitas, tá bom? Mesmo com PPF negativo? Mesmo, tá bom? Próximo. Não, próximo não, agora sou eu aqui. Deixa eu voltar aqui, espera aí. Bom, então tá aí aquela história, ó. Você vê isso muito comum, esses amálgamas. Como eu disse para vocês hoje de manhã, um amálgama desse, ele é 50% de mercúrio, 20% de prata, 20% de cobre e 10% de estanho. Então, essa pessoa também tem excesso de cobre, geralmente. Que é outro problema. Então, uma pessoa com amálgama, você nunca vai repor cobre, porque ela já tem até cobre demais. Então, isso é um detalhe importante para você ver. E você viu aí hoje, quando ela fecha, abre a boca, isso aí bate uma arcada na outra e libera aquele gás que vocês viram, de mercúrio. Tão perigoso quanto o teu amálgama é retirá-lo. Quem são os 2 dentistas biológicos aí? Vocês trabalham com remoção de amálgama? Vocês trabalham? Então, você tem que pegar o nome deles depois para a gente indicar paciente para eles, porque tem muita gente que procura no escritório e a gente não sabe para quem mandar. Então, onde é que é o consultório de vocês? Vila Mariana. Ah, vocês têm consultório, vocês são marido e mulher? Não, parece. Mas vocês são amigos, né? Não. Então, vocês trabalham na odontologia biológica há quanto tempo, por favor? Sim. Certo. Certo. Mas você tem todo aquele procedimento, você tem aquela ligação do oxigênio, da máscara, separado, então. Pois é, nós vamos mandar paciente para vocês. Então, mas é onde que eu estava falando? Ah, eu tenho um dentista, meu amigo, ele vai lá e tira tudo isso num dia. Pronto, você não anda mais. Eu já vi gente que já foi tirar os amálgamas e nunca mais andou. Por quê? Na hora que você tira isso, você engole isso aqui, engole, um pedacinho disso, cria um motor girando em alta velocidade. Quanto maior a velocidade do motor para tirar o amálgama, pior, porque mais gás cria. Você absorve isso e vai para o cérebro. É um problema seríssimo. Então, tem gente que fica doente pela tirada do amálgama. Então, você toma cuidado, tem que ser tirado aos poucos, etc. E tal. Tem que procurar alguém, como ela está falando ali, que fez um curso de tirada de amálgama. Não é qualquer dentista, não. Tá? Você quer fazer algum comentário? Um cada 10 dias, isso. Coentro, nós já falamos para o coentro aqui de vocês. Tem que tomar o coentro. Aliás, o ideal é começar o coentro antes, né? Começa pelo menos uma semana antes. Tá certo. Então, isso aí é muito importante isso. Não é você abrir a boca do paciente e falar, você tem amálgama, você precisa tirar. Só dele escutar isso, às vezes ele não fala nada com você. Ele vai no dentista tirar. E ele fica doente. E você é culpado, que você não soube orientá-lo. Tá bom? Olha aí que absurdo, ó.
Criança tomando refrigerante. Coloca na mamadeira, porque não quer tomar o leite. Aquela história toda, né? Você imagina. A água, ela pode ficar aqui, no caso, aqui são 11 moléculas. Vocês estão vendo aqui, ó, 4, 3, 4, 4, 8, 11 moléculas. E aqui são 6 moléculas. Isso chama cluster. Cluster é o número de moléculas que se reúnem. Então, a água pode ter 4, pode ter 5, pode ter 6, pode ter 11, pode ter 18. Quanto menor o cluster, mais fisiológica é a água. Isso é um detalhe importantíssimo para vocês entenderem. Por exemplo, quando você magnetiza a água, você muda o cluster. Uma água que está assim, quando ela é magnetizada, ela muda para uma menor. Diminui a tensão, não muda o pH, não. Diminui a tensão superficial da água. Mas ajuda também, a tensão superficial. Nós já falamos do xeno, o pH, tudo aquilo que você ingerir, que tiver um pH menor que 7,4, ó, o sangue é 7,35, 7,45. Média, 7,4. Mais ou menos 7,4. Então é o seguinte, tudo aquilo que você tomar com menos do que isso, o seu organismo vai ter que fazer um sacrifício. Então você vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, se for acima disso, vai sobrar. Então você tem que procurar tomar uma água que tenha pelo menos um pH de 7,5. Se você olhar as águas, geralmente elas não têm esse pH. Elas têm um pH muito menor. Tá? E nós falamos para você do xenoestrógeno. Então, qual o macete? A distância da fonte. Você mora em Fortaleza. Você viu falar que tem uma água espetacular de Porto Alegre. Não é para você. Porque até ela chegar a Fortaleza, ela já chega doente. Porque o caminhão vai ter que subir. E vai chegar uma hora que é meio-dia. E vai bater o sol na carroceria do caminhão. E vai liberar bisfenol A, fitalato, etc. Tudo são xenoestrógenos. Então você pode chegar em Fortaleza com a água que engorda. Olha, a água que engorda é essa. Se ela estiver cheia de xenoestrógeno, ela te engorda. Então você tem que tomar cuidado. Eu não preciso falar para você que está faltando água no mundo, né? Aqui estão os processos. Nós vamos ter uma aula só sobre isso. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão eu não saio daqui. Tá? E o processo da oxigenação, que é muito importante. Aí vem as terapias oxidativas. Ozônio, von Ardenne, peróxido de hidrogênio, câmara hiperbárica. Tudo isso nós vamos estudar. Que vão melhorar o aporte de oxigênio. Tá? Por exemplo, o fungo não gosta de oxigênio. Se você colocar oxigênio, o fungo morre. Existem lugares, por exemplo, que você vai nos bares, isso aqui acho que é na Holanda, onde você senta lá para conversar e, ao mesmo tempo, tem as máquinas de oxigênio. Você fica tomando oxigênio enquanto você conversa. Tá? Aqui, ó, hoje tem portáteis, aqui, ó. Essas duas estão tomando oxigênio, estão passeando no parque. Parece que não é nada, mas faz uma diferença enorme, enorme na saúde. Tá? Existe, do mesmo jeito que tem o iPod, tem o AirPod, que gera oxigênio. Aqui, ó, estou com aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui gera oxigênio. Olha lá, ó. Olha, né, por onde que sai ali, ó. Tá? A medicina hiperbárica. O doutor Otto Warburg foi o único médico até hoje que foi laureado 2 vezes com o Prêmio Nobel de Medicina. Ele ganhou o primeiro Prêmio Nobel em 1931 por mostrar que a célula cancerígena vive sem oxigênio. Oxigênio, olha o que eu vou falar. Oxigênio para a célula cancerígena é igual o sol para o vampiro. O vampiro não tem que dormir antes do sol nascer, senão ele morre. Então, olha só, oxigênio para a célula cancerígena é igual o sol para o vampiro. Se você jogar oxigênio lá, chama-se efeito Warburg. A célula cancerígena morre. Se você fizer chegar oxigênio a ela, ela morre. Tá? Demonstrou que células cancerosas podem viver desenvolvendo mesmo na ausência de oxigênio. Ele foi ganhador do Prêmio Nobel em 1931 e foi nomeado. O Hitler não deixou, ele era judeu, esse cara, hein? Ele era judeu e ele foi poupado, porque o Hitler era hipocondríaco e tinha grande respeito por ele, então ele é o único judeu que continuou trabalhando como médico.
como cientista. Em 1944, ele ganhou o Prêmio Nobel de novo. Só que o Hitler não deixou ele receber. Tá? Câncer é uma doença mitocondrial, disse ele na sua palestra no discurso de aceitação do Prêmio Nobel em Karolinska Institute, no Estocolmo. Aqui estou eu fazendo, ó, isso aqui é uma máscara de von Ardenne, máscara de alto débito, que hoje é usada em muitos hospitais no Brasil. E aqui está o cilindro de oxigênio. Aqui tenho uma esteira aqui, estou numa esteira, numa atividade física. Eu aqui estou assistindo, aqui tem um computador, eu estou assistindo uma conferência, quer dizer, estou estudando, estou fazendo ginástica e estou fazendo o von Ardenne. Assim é que se aproveita. O mundo, a vida, o dia só tem 24 horas. Se eu faço 3 coisas ao mesmo tempo, eu vou produzir muito mais. É assim que você tem que aprender. Você está escovando os dentes? Escuta música clássica enquanto você está escovando os dentes. Não? Então, isso aprende a fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Vocês, mulheres, são muito boas nisso. Vocês, não é verdade? A mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. A mulher assiste televisão, cuida das crianças, administra o jantar, fala com a mãe no telefone, termina o relatório do dia anterior, tudo ao mesmo tempo. Seu marido, você já viu seu marido? Seu marido senta para assistir televisão, ele faz assim, ó. O telefone toca, ele não escuta. A criança chora, ele não escuta. A campainha da porta está tocando, ele não escuta. Você não escuta, não, bem? O quê? O quê? O quê? Não é assim, não é? Parece que é. Você já viu como é que é complicado para ele conversar na hora de transar? Ele transa quieto, você já viu? Porque para ele, uma coisa ou outra. Você vem aqui para transar ou para conversar, pô? Estão rindo, né? Então, isso aí, ó, é um processo que vocês vão aprender a trabalhar com von Ardenne. Nós temos alunos aqui que fazem 12, 15 pacientes por dia de von Ardenne. E oxigênio, ninguém vai te incomodar de você dar oxigênio. Uma coisa totalmente permitida, você vai aprender o protocolo de von Ardenne e vai fazer uma diferença enorme no seu consultório, você não tem ideia. Aqui está o livro do von Ardenne, Oxygen Multi-Step Therapy. Até bem pouco tempo esse livro só existia em alemão. Hoje ele existe em inglês, você pode adquirir no Amazon.com. Tem umas 500 páginas ou mais. Tá? E aí nós temos que depois ver a parte hormonal, que também ajuda você a ficar doente ou não. Então, a progesterona, hoje 90% das mulheres que entraram no seu consultório têm deficiência de progesterona, porque mulher que tomou anticoncepcional há muito tempo, o ovário atrofiou. Quando ela volta, para de tomar anticoncepcional, às vezes ela quer engravidar, ela não consegue mais. Bom, primeiro você tem que separar a parte do marido, né? 40% da infertilidade está no homem. Se um casal é infértil, 40% está no espermograma do homem. Tem que checar primeiro. Porque às vezes a mulher fica tratando e o homem não fez espermatograma, primeira coisa. Espermograma, primeira coisa. Para ver se tem problema. Mas muitas mulheres não engravidam ou porque tem progesterona de menos, ou porque tem estradiol demais, ou porque tem problema da tireoide, entendeu? Tudo isso contribui. Ou porque tem resistência insulínica. Nós vamos estudar profundamente todos esses hormônios aqui, vão lá pelo 8º, 9º módulo, a gente começa a trabalhar com hormônio. Aqui está a cascata hormonal, vocês estão vendo que ali começa com colesterol. Isso aqui é uma denominação minha, eu acho que existe uma doença nova no mundo, que eu chamo de deficiência lipídica, onde as pessoas têm medo de comer gordura, por ignorância, porque as pessoas acham que gordura aumenta colesterol. Colesterol não é feito de gordura, colesterol é feito de carboidrato. Colesterol não é gordura, é um álcool, tem nada a ver com gordura. Então, não, eu não posso comer colesterol, não posso comer gordura por causa do colesterol. Isso é uma bobagem, isso não existe. A gordura que você come não vai aumentar seu colesterol, em hipótese alguma. Tá? Coma sua leitoa pururuca, faz muito bem para a saúde. Aí vai ter a pregnolona, que é a rainha dos hormônios, aqui, daqui sai tudo, vocês estão vendo aqui, ó,
Muita gente, principalmente mulher com deficiência de pregnolona, se você não está sabendo onde é que você está colocando a chave do seu carro, tem que ficar procurando. Provavelmente você tem deficiência de pregnolona. Isso aqui é o hormônio da memória. Em uma semana melhora a memória do paciente, quando você passa a pregnolona. Aqui está a progesterona, que vai gerar a aldosterona, vai gerar o cortisol. E também ela pode virar androstenediona e ajudar desse lado, como está o DEA aqui, que é proibido no Brasil, não por razões médicas, por razões políticas. Aqui está a testosterona, ó, que essa testosterona vai virar estradiol por uma enzima chamada aromatase, ou estrogênio sintetase, outro nome para ela. O estradiol vai virar estriol. 70% dos hormônios femininos na mulher estão na forma de estriol, enquanto ela não está na menopausa. Depois que ela vai para a menopausa, vai para a estrona. A estrona pode ser metabolizada nesse verde que vocês estão vendo aqui, que é mocinho, ou nesse vermelho que vocês estão vendo aqui, que é bandido. O 2-hidroxistrona é anticâncer, e o 16-alfa-hidrox é altamente cancerígeno. Então, a relação 2-hidrox-16-alfa-hidrox é muito importante na primeira urina da manhã. Esse exame chama Stronex. Tem que ter pelo menos 2 vezes mais 2-hidrox do que 16-alfa. Isso tudo nós vamos aprender aí. Mas eu estou querendo mostrar que isso também interfere na nutrição, porque isso aqui é nutrição. O hormônio bioidêntico é suplemento, não é hormônio, não é remédio. Remédio é aquilo que não tem no seu corpo. Isso aqui é suplemento, porque isso tudo é bioidêntico. O corpo sabe o que tem, que isso aí existe. A indústria farmacêutica, quando ela consegue uma patente, a patente vale por 17 anos. Uma patente farmacêutica dura 17 anos. Você é dono daquela molécula por 17 anos. Só que você tem que provar para o mundo que aquela molécula não existe, que você inventou. Como é que chama uma coisa que não existe no planeta Terra? ET. Você tem que provar que é um ET. Todo remédio patenteado é um ET. Quando você coloca ele na boca, o seu organismo fala, o que eu faço com essa merda? Eu estou exagerando, mas é isso mesmo, só para você lembrar. O que eu faço com essa porcaria, pô? Não conheço isso. O que eu faço com isso? Sabe o que eu vou fazer? Vou eliminar. Aí começa um processo de eliminação com seus efeitos colaterais. Porque é um ET. Isso aqui não, é hormônio bioidêntico. Isso aqui é suplemento. Isso não é remédio. Quero que as pessoas não sabem separar isso. Não, hormônio é perigoso. Hormônio perigoso é o não bioidêntico. E vai explicar isso para o médico, leva horas. Então, primeiro nós temos que passar por todo esse processo até a gente chegar lá para você aprender a trabalhar com isso. Isso aqui, ó, eu tenho 70 anos, eu comecei a fazer isso, eu tinha 52. Tem 18 anos que eu faço, já passei hoje, passo atrás do joelho. Melhor lugar de você passar hormônio, viu, Michele? É atrás do joelho. Ninguém chega atrás do seu joelho sem a sua permissão. Entendeu? Se você passar aqui, ó, e abraçar o marido, você contamina o marido. Se você passar aqui e pegar a criança no colo, você contamina a criança. Atrás do joelho, você vai ensinar para o paciente. É o melhor lugar para passar hormônio. Tá? Porque a absorção é perfeita e não contamina ninguém. Tá bom? Um detalhezinho que faz a melhor... Um detalhe que eu acabei de te ensinar, mas que faz toda a diferença no seu consultório. Tá? Então, isso tudo tem um processo de cascata todo entrosado. Todo o sistema endócrino depende do hormônio tiroidiano, da produção de hormônios. Se você pode passar o hormônio que você quiser, se essa tiroide não estiver funcionando bem, o hormônio não vai funcionar bem. Porque precisa do hormônio tiroidiano. Hormônios esteroidais são feitos a partir do colesterol. Tem gente que não tem colesterol. Se o seu colesterol é abaixo de 150, é difícil você produzir hormônio esteroidal. Então aqui, como tudo vem do colesterol, olha aqui, ó, como tudo vem do colesterol, quem está tomando o remédio para baixar o colesterol, abaixou abaixo de 150, 140, tudo isso aqui está deficiente. E a pessoa vai morrer mais cedo, isso eu posso te garantir. Tá? Quando o fígado detecta deficiência hormonal esteroidal, produz mais colesterol no intuito de aumentar a produção hormonal. Quando o fígado detecta que não existe hormônio suficiente, ele aumenta a produção de colesterol. O colesterol é um biomarcador para dizer que tem alguma coisa que não está indo bem, mas ele não é causa de nada, ele é efeito. Por isso que não adianta baixá-lo.
porque ele não está causando nada. Supressão da habilidade do fígado em produzir colesterol reduz ainda mais os níveis hormonais esteroidais. Então, a pessoa está com colesterol alto porque não está produzindo hormônio. Recebe uma estatina da vida, o colesterol baixa mais ainda, a deficiência hormonal aumenta mais ainda, a pessoa fica mais doente, que é o que está acontecendo. A gordura saturada e a gordura insaturada. Como é que eu faço essa analogia? É a seguinte, eu tenho uma casa aqui toda cimentada, não tem nem janela direito. E eu tenho uma casa aqui toda transparente, ó. Na célula é assim, a gordura saturada dá consistência à célula e a gordura insaturada dá flexibilidade à membrana celular. Eu tenho que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio tem que existir. E ele é em torno de 3:2, 3:1, que é o lado da paleolítica. Então, se eu não tiver gordura saturada nenhuma, eu estou prejudicando. Se eu não tiver gordura insaturada nenhuma, estou prejudicando. Se eu tiver de mais uma ou de mais outra, eu estou prejudicando. Existe um equilíbrio. Então, você não pode parar de comer gordura saturada. Eu sei que é muito difícil você escutar isso, muito. Eu entendo. E talvez seja até prematuro eu estar falando desse jeito com você. Mas com o passar do tempo, você vai ver que gordura saturada não é esse vilão que eles falam, não. Isso aí é má interpretação estatística. Tá? Eu tenho aqui, ó, aqui seria muita gordura saturada, isso aqui seria muito gordura insaturada. Aqui tem uma estrutura enorme, com pouca flexibilidade, e aqui a luz entra em qualquer lugar. Só para vocês terem uma ideia da história. Todo órgão secretor possui alta concentração de iodo, quando disponível. Tireoide, glândulas salivares, pulmões, mucosa intestinal, mama, nariz, boca, substância negra, cérebro. Aliás, os órgãos que têm mais câncer, né? Próstata também eu não coloquei aqui, devia estar aqui. Ovário também, eu não dei exemplo aqui, está aqui. Olha que interessante. Todo órgão secretor tem mais chance de ter câncer. Câncer de estômago, câncer de próstata, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero. Todo órgão secretor tem maior concentração de iodo. Então, os estudos mostram que se você der iodo, você faz uma prevenção de câncer. Nós vamos estudar isso no módulo 5º, como é que a gente dá iodo. Coincidência ou não, são também os órgãos mais frequentemente acometidos de câncer. Então, mostrei para você que o ácido clorídrico precisa de iodo, o zinco também, para formar ácido clorídrico, precisa de zinco, e precisa da vitamina B1, que é a tiamina. Existe uma vitamina B1, a vitamina B1 é hidrossolúvel. Você deve estar lembrado que tem 4 vitaminas lipossolúveis no corpo. Pelo menos isso você deve lembrar da Faculdade de Medicina, né? Pois é, essas vitaminas, elas são bilidependentes. Se você não tiver vesícula biliar, você não as absorve. Todo mundo que removeu a vesícula tem deficiência de A, de D, de E e de K. Tá? Porque elas são lipossolúveis, elas precisam de bile. Então, se você tem um paciente que removeu a vesícula biliar, você vai ter que receitar Oxbili, farmácia aí manipula, 500 miligramas em cada refeição, para substituir a vesícula biliar, para o resto da vida, se a pessoa quiser ter saúde. Se ela não tem vesícula e não fizer nada, ela vai morrer mais cedo. Você diminuiu a longevidade dela por tirar a vesícula. Entendeu? Então vai chegar uma hora que vai ser proibido tirar a vesícula, porque antigamente não sabia. Ah, incomodou, tira a vesícula, tira a vesícula, tira a vesícula. E hoje nós sabemos que quem tirou a vesícula tem, por exemplo, mais infarto do miocárdio, por deficiência dessa vitamina. Essa vitamina aqui, ó, nós vamos estudá-la depois, você vai ver que é a vitamina da juventude, do rejuvenescimento. Você aprendeu na faculdade que era a vitamina da coagulação, só que você aprendeu que era a vitamina K. Só que eles não falaram para você que existe K1, porque não tinha na época, K2 e K3. Você não sabe disso. Para você é tudo uma coisa só, porque antigamente, até 2007 não tinha essa separação que você está vendo aqui. A partir de 2007 mudou tudo. Tem só 7 anos que mudou.
Até chegar na faculdade de medicina, você imagina o que vai acontecer. Aquele professor que está lá tem que morrer. É verdade, vai entrar um outro que espero que já saiba isso para introduzir no curso lá. Porque aquele que está lá não introduz mais, não. Tá? Aquele seu professor de farmacologia, lembra dele? Você lembra daquela aula que ele dava? Ele preparou a aula, tinha 10 anos. Ele dava a mesma aula. Ele prepara uma vez e usa o resto da vida. Quer dizer, na hora que você assistiu a sua aula de farmacologia, já estava desatualizada. Vocês estão vendo ali? Estão gravando essa aula. Eu gravei esse DVD, o Sidney tem o quê? 1 ano? 1 ano que eu gravei esse DVD. Já está desatualizado, eu estou fazendo de novo. Sabe por quê? Porque em 12 meses já desatualizou. Tem que fazer de novo. Se eu quero dizer que está atualizado, tem que fazer de novo. Porque já mudou, desatualizou. Vocês já viram isso aí? Já ou não? Não. Aqui, você tem que comprar isso. Você compra isso no Amazon.com. Isso aqui é um termômetro digital. Ele faz assim, quer ver? Ó? Com licença. Aqui tem a artéria temporal esquerda. Eu ponho a 2 centímetros e dou o tiro. E dá a temperatura aqui. Ó. Saiu a temperatura. Ela está com 36,9, que está perfeito. Ela acordou com 36,6, com dia, agitação, ela foi para 36,9. Tem nada para preocupar. É essa a temperatura ideal para ela. Até 36,9 não tem problema nenhum, não tem nada que preocupar. Hã? Você pode puxar o Gabilo assim? Isto. Não, segura ele lá, senão não tem jeito. Obrigado. Aí, 37,1. Tem problema. Vamos? Vai se habilitar? Vamos lá. 37,1. Que beleza. Acho que agora, esse aqui só está dando uma coisa. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não, tá não. Aqui, puxa aqui. Obrigado. Não, aqui está. Espera aí, tem algum problema aqui. Low. Deve ser a luz, sim. A luz está dando interferência. Deixa eu ir para o outro lado aqui. Deixa eu ver se eu pego alguém com hipotiroidismo. Pô. Vamos lá, Roger. 36,6. Quando ele acordou hoje de manhã, não era 36,6. Porque a temperatura mais baixa é quando você acorda. Tá? Durante o período que você está acordado, na hora que você acorda. Você tem que acordar com 36,6. Se você acordar com menos de 36,6, alguma coisa não está funcionando bem na sua tireoide. O Dr. Brod Barnes foi um endocrinologista famoso de Chicago. Ele dedicou 40 anos da vida dele a isso. Esse aparelho aqui serve para outras coisas. Você vai dar banho numa criança, a banheira está lá, ó, você quer saber a temperatura? Você faz isso e a temperatura aparece aqui, da água que está quente, está lá. Isso tem várias aplicabilidades, é simples. Eu sei que você vai me perguntar o nome. Eu vou colocar aqui para você não me perguntar depois, tá? Então aqui, ó, vou escrever aqui para você. Esse aparelho chama Fever Watchers, no plural. Watchers. Você entra no Amazon.com, ele custa $70, você compra um. Tá? Tá bom? Aí você vai impressionar seus pacientes. Pô, esse doutor é atualizado, ele tem um termômetro que ninguém tem. Né? Então, ali. Ó. Muito bem. Opa. Deixa eu ver aqui. O Brod Barnes, ele diz que se tiver menos que 36,45, que traduzindo para o português, na realidade, é 97,6. 36,5. Se tiver menos de 36,5 na hora que você acorda, você, independente do seu exame laboratorial, você tem hipotiroidismo. Tá? Outro problema sério. Aqui, você tem aqui o aminoácido tirosina. Você lembra que o aminoácido fenilalanina
vai virar o aminoácido tirosina, pela fenilalanina hidroxilase. Transforma a fenilalanina em tirosina. Eu junto 2 moléculas de tirosina, mais 4 iodos, eu formo T4, que é a tiroxina, que não é hormônio. É pró-hormônio. Por que T4 não é hormônio? Porque não existe receptor para T4 no organismo. Um hormônio tem que ter receptor. Se ele não tiver receptor, ele não é hormônio. Ele é pró-hormônio. Ele vira triiodotironina, que é o T3, que vai atuar. Agora, aqui eu tenho 4 iodos. Só que aqui eu tenho o seguinte. Esse paciente escova toda noite o dente com pasta dental que tem flúor, vai no dentista fazer aplicação de flúor, bebe água fluoretada, aí é uma sobrecarga de flúor. O flúor é o mais bullying, é o mais valentão dos halógenos. Flúor, cloro, bromo, e aí vem o iodo. Existe a lei dos halógenos. Quanto menor, mais valentão, mais bullying. Bullying, você tem bullying na escola, valentão. Algum valentão criou caso com você. Então, ele vai lá e, no lugar do iodo, olha só, ele vira flúor. Só que na hora que você faz o exame de sangue, isso aqui dá T4. O exame de sangue que você faz, o kit, não permite diferenciar se lá tem iodo ou lá tem flúor. T4 dá normal. Só que a pessoa está com clínica de hipotiroidismo. Então, a minha recomendação é a seguinte: não trate o exame, trate o paciente que está na sua frente. Não trabalhe com números, não trate números, trate clínica. O paciente está com a clínica de hipotiroidismo, reclamando para você, e você diz, não, o exame está normal. Você está tratando número, você não está tratando o paciente. E pode estar acontecendo isso que eu acabei de mostrar para você aqui. Isso é muito comum, principalmente em adolescente, que vai 6 vezes, cada 6 meses, para aplicação de flúor. Nós pegamos um caso de um irmão e irmã. Eles iam todo mês para a limpeza de dente. Os pais, o pai é biólogo, a mãe é médica. Só que os pais não sabiam que todo mês eles recebiam flúor. E os 2, irmão e irmã, estavam com tiroidite Hashimoto, que a causa era o flúor. Então, você não tem ideia do que se existe. Ela começa a dormir na escola, começa a piorar a nota na escola, você vai ver, está com problema disso aqui. O exame de laboratório não faz distinção entre o T4, que é feito de iodo, e o T4, que é feito de flúor. Só que isso aqui é disfuncional, não tem aplicação nenhuma, 0. Este T4 não é funcional, como vocês estão vendo. Aí vai causar um hipotiroidismo tipo 2, porque o problema não está na tireoide. Não é a tireoide está funcionando, só que deram uma matéria-prima diferente para ela, que vai causar um problema lá na ponta. Isso chama hipotiroidismo tipo 2. Tá? A fluorose, além disso, o flúor causa problema no dente, causa... Como é que você tratava hipotiroidismo, hipertiroidismo antigamente? Com flúor. Não era com flúor? Ah, como é que você toma flúor? Como é que você bebe, põe flúor na água? Os países inteligentes não deixaram colocar flúor na água. Nos Estados Unidos, tem 14 estados que já tiraram o flúor da água. Eles fazem passeatas para tirar o flúor da água. Flúor é veneno, altamente venenoso. As principais causas de hipotiroidismo são água fluoretada, deficiência de iodo e derivados da soja, não fermentados. Goitrogênicos, não deixa T4 virar T3. Existe substância na soja, isoflavonas, que não deixa T4 virar T3. Então o T4, ele tem que virar T3. Ele precisa de iodo, de selênio, de zinco, de ferro, de progesterona, de cortisol, de glutationa, para transformar T4 em T3. Se ele não transformar T4 em T3, ele transforma T4 em T3 reverso, que dá fadiga, que dá cansaço, que é o hormônio da hibernação. O urso, quando vai ficar 4 meses dormindo, ele aumenta o T3 reverso. O seu paciente que está no CTI com septicemia, ele tem um T3 reverso muito alto, você não deve tratar.
Aquilo lá é fisiológico. Ele está parando o corpo todo só para a energia ficar por conta de curar a sepse. Que é um mecanismo compensatório que o corpo tem. Tá? Mas na vida normal, você tem que abaixar o T3. O T3 reverso. Tá? Sem ácido clorídrico não se absorve zinco. Sem zinco, o T4 não se transforma em T3 e não produz neurotransmissores. Conclusão, inibidores de ácido clorídrico nos faz gordos, cansados e deprimidos. Pega o pessoal que está tomando omeprazol, que chega no seu consultório. Eles são obesos, estão reclamando de fadiga e estão deprimidos. Por causa iatrogênico. Iatrogênico, causado pelo omeprazol. E você, para tirar o omeprazol, não é fácil não, viu? É um processo de desmame, tá? É igual tirar a heroína. É bem complicado. Tá? Então aqui, ó, o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e a astatina, não é estatina não, astatina, que é isso aqui, ó. A astatina não entra na jogada, porque a lei dos halógenos diz o seguinte, quanto menor o peso molecular, mais bullying. O flúor é mais valentão que o cloro, que é mais valentão do que o bromo. E os três empurram o iodo para lá e entra no lugar dele. O cloro você encontra na piscina, não nade em piscina com cloro. Você, para nadar, a piscina tem que ser de ozônio, senão não entra o de sal, não entra lá, porque você vai dizer, eu conheço casos de hipotiroidismo, porque a pessoa nadava 3 vezes por semana, em piscina de cloro. Não faça sauna úmida no Brasil, porque a água foi feita com cloro, preparada com cloro. Quando esquenta na sauna, o cloro vira um vapor venenoso, não faz, dá hipotiroidismo. Sauna seca é o melhor remédio que você pode ter. Tá? E o bromo, você tem que parar de comer pão, porque o fermento é de brometo. Então, a pessoa que come muito pão, ingere muito brometo, também desenvolve hipotiroidismo. Olha quantas modos você tem. Por isso que hipotiroidismo é provavelmente a doença mais comum que tem hoje, não diagnosticada. Isso aqui é pior. Tá? Flúor é o valentão da família halogênica. Aqui, ó. Hipotiroidismo tipo 2, ó. O que ele causa, ó? Você tem aqui descreve hipotiroidismo tipo 1, doença cardíaca, diabetes, dor, fadiga crônica, depressão, pele seca, ganho de peso, problemas menstruais. Toda mulher que tem problema menstrual tem que pensar em hipotiroidismo. Uma mulher que fala que tem muita menstruação, eu tenho que usar 3 mods por dia. Fica muitos dias menstruadas, 4, 5, 6, e tem mais do que uma por mês, junta as 3 coisas, ó. Ela tem grande volume, ela tem grande duração e ela tem grande frequência. Até que se prove o contrário, tem hipotiroidismo. Tá? Até que se prove o contrário, ela tem hipotiroidismo. Bom, então tem um livro inteiro aqui. O doutor Mark Starr escreveu um livro só sobre hipotiroidismo tipo 2. Tem gente que não entende isso, fala assim, o Laí Ribeiro inventa umas coisas. Ajuda ela aí. Onde é que só quer sentar? Olha lá. Ali tem, ó. Olha só. O Laí inventa umas coisas que eu nunca vi falar. Pois é, está aqui, ó. Que é mais do que um livro. Esse livro deve ter quase 500 páginas. Está aí. Você vai no livro, no Williams, que é o pai da endocrinologia, tem mais de 40 endocrinologistas, está lá, hipotiroidismo tipo 2. Edição, 12ª edição. Acabou de sair. Tem o chamado hipotiroidismo paradoxal. Está vendo essa mulher magra aqui? Mas hipotiroidismo eu aprendi que é gente gorda. Se ele é causado por flúor, não. Ele é magro. Essas crianças são magras. Você não precisa ela engordar para poder dar que faz o diagnóstico. É o chamado hipotiroidismo paradoxal. Baixo índice de massa corpórea, taquicardia, tremores e ansiedade. Parece que tem hiper. Mas na hora que você mede a temperatura, tem hipo. É hipo com tremor. O médico confunde, pensa que é hiper. A diferença está na temperatura corporal. Se me trouxer um paciente, se ele tiver uma temperatura igual ou menor que 36,9, ele não tem hipertiroidismo. Ele pode estar tremendo, ele pode estar taquicárdico, ele pode estar tendo uma reação de tireotoxicose, mas não é hipertiroidismo. Isso tem que saber se separar. Principais causas de hipotiroidismo: deficiência de iodo e excesso de flúor, deficiência de selênio, intoxicação com mercúrio, amálgama,
Hipersensibilidade ao glúten. A tireoidite Hashimoto, que eu já expliquei a homologia estrutural, mimetismo molecular. Predominância estrogênica. O estrogênio bloqueia zinco, magnésio e vitamina B6. Anti-inflamatório não esteroidais, que alteram profundamente a microbiota intestinal, causando leaky gut syndrome. Ah, Advil, qualquer coisa toma Advil, toma Advil, toma Advil. Quantidade de pessoas que morrem por causa de anti-inflamatório não esteroidal nos Estados Unidos por ano é um absurdo. Você não tem ideia. Quantidade de internações por causa disso. Lesão tiroidiana por raio-x. Você vai tirar um raio-x de dente, não te protege a tireoide, não pode. Pelo menos a mão, coloca a mão, já ajuda bem. Só o fato de você colocar a mão aqui na hora do raio-x do dente, ó, o ideal é fazer uma proteção com chumbo, eles devem ter. Se não tiver, você põe a mão. Tira mais de 60% dos raios que atingiria a sua tireoide. E percloratos, que é feito para combustível de foguete. Que a pessoa cheira aquilo e dá hipotireoidismo. A grande maioria dos americanos está exposta ao excesso de flúor através da água, da pasta de dente, que é pior ainda. A concentração de flúor na pasta de dente é 1000 vezes maior do que na água. Procure. Para que você está usando flúor, pô? Para que você usa flúor na pasta de dente? Ou passa a usar a pasta de dente sem flúor, a farmácia aí manipula, ou ali na farmácia vende já, ou não use nada, pô. Põe a água e escova o dente sem pasta. Qual o problema? Problema nenhum, não. Se você é acostumado, não tem problema nenhum, não. Dos tratamentos dentários e até a presença de flúor em vitaminas infantis, sem falar os remédios, né? O que você acha que é fluoxetina, hein? O que você acha que é fluoxetina? É flúor, querido. Por isso que chama fluoxetina, o Prozac. Por isso que chama fluoxetina. Por isso que engorda. Que causa hipotiroidismo. E o Lexotan, o que é? Me fala. A bromazepam, interessante, né? Você acha que tem um nome broma? Por quê? Porque tem bromo. Porque causa hipotiroidismo. É o mesmo brometo que eu estou falando aqui, por isso que chama bromazepam, porque é feito de bromo. A quantidade de remédio que é feito com halógenos é impressionante. E o médico nunca para pensar nisso. Porque o médico não estuda bioquímica. Você estudou bioquímica no segundo ano de medicina, largou para lá. Você vai voltar a gostar da bioquímica. Eu vou trazer você na bioquímica o tempo todo aqui. Dinamarca, Holanda, França, Alemanha, Japão e Inglaterra nunca colocaram flúor na água. Nunca deixaram. Porque sabia que era veneno. Sabe qual é o primeiro estado que colocou flúor na água? Onde é que estão os capixabas? Foram vocês. Foi numa cidade no interior do Espírito Santo. Procura essa, perto de Colatina. Como é que chama a cidade maior que tem lá perto de Colatina? Não, não é Linhares, não. Também não. Também não. Tem dois nomes. É dois nomes. Hein? Não. Não apareceu. Eu vou investigar e vou contar para vocês. Começou, a primeira cidade foi no interior de Espírito Santo. A segunda cidade, o segundo lugar foi aqui em São Paulo. São Paulo foi o segundo. Não, não é Vila Velha, não. É perto de Colatina. Eu prometo que eu vou ver qual é. Se você falasse o nome, eu diria que é, mas você tem que me falar. Carolina, alguma coisa, não? Carol. A pessoa fica orgulhosa, ó. Nossa cidade foi a primeira a colocar flúor. Grandes coisas. Primeiro a ter gente doente. Entendeu? Não, não é a terra do Roberto Carlos, não. Falando nisso, eu já fui cantar. Eu fui dar aula lá. Aí, eu fui dar aula em Cachoeiro. Sabe aquela época que o prefeito colocou aquele chafariz lá para esfriar? Eu estava lá naquele dia. Não é impressionante, né? No meio da praça. Ligavam meio-dia, não era? Faz muito calor, ele pôs um chafariz. Todo mundo molhava. Molhava todo mundo. Durou o quê? Um mês, né? Tiveram que tirar. Mas aí eu dormi na suíte do Roberto Carlos, que em Cachoeiro tem um hotel, que eles fizeram uma suíte, acho que o Roberto Carlos foi lá 2 vezes.
A suíte do Roberto Carlos, então eles me cederam a suíte. Bom, deixa eu falar de mucina. Todo paciente com hipotiroidismo, ele vai formando mucina. Se ele formar mucina demais, você lembra da semiologia? Chamamos de mixedema. O que é mixedema? É um excesso de mucina. E eu não estava lá na sua aula de semiologia, mas eu posso te garantir que o professor que deu aula mostrou para você um retrato de uma mulher. Porque hipotiroidismo é 10 vezes mais comum na mulher do que no homem. Tá? Isso aqui é uma foto rara que eu estou trazendo para você aqui. Ó. É de um homem. Esse homem, então, aqui, ele era um cara normal, aqui, ó. Ele desenvolveu hipotiroidismo, ele desenvolve mucina, ele cria papada, ele enche o rosto. Olha lá. Ó. E isso que está... Escuta, isso aqui é muito importante que eu vou te falar agora. E isso aqui não está indo só no rosto, não. Isso vai nas artérias e aumenta a resistência periférica. Por isso que o hipotiroidismo vem acompanhado, às vezes, de hipertensão arterial. Quando começa a fumar mucina, a pressão sobe. Sabe por que a pressão sobe? Por um mecanismo de defesa para levar o sangue lá, porque está difícil. Aí você vai no cardiologista ou no clínico geral, ele baixa a pressão. Aí a desgraça está feita. Porque aquela hipertensão ela é compensatória para a pessoa continuar vivendo. Se eu tirar a pressão, o sangue não chega lá porque a mucina aumentou a resistência periférica. Então ela causa hipertensão, ela causa diabetes, porque ela infiltra no pâncreas, ela causa obesidade, a pessoa lá fica obesa. Quando você faz trata o hipotiroidismo, isso aí vai enxugando. Às vezes até uma diabetes pode acabar, depois que você trata o hipotiroidismo. Você vai ver que uma grande parte dos diabéticos tem hipotiroidismo, mas ninguém fez diagnóstico. Porque não se sabe fazer diagnóstico de hipotiroidismo, por incrível que pareça. Você vai provar isso, você vai fazer isso nos seus pacientes, você vai melhorar os seus pacientes e você vai me contar. De fato, quando você falou, eu não acreditei. Mas aí, o que interessa, gente, é resultado. O resto é conversa fiada. Teoria pode ser a mais brilhante. Se ela não funcionou no seu consultório, joga fora. O que interessa é resultado. Eu só estou interessado numa coisa em medicina. Resultado. Então, eu estudo e falo, ó, o resultado está aqui. Testa. Aí você testa, você vê a diferença. A mucina causa hipertensão, a mucina causa diabetes, a mucina causa obesidade, a mucina aumenta o colesterol, meu Deus, porque ela infiltra no fígado e ela agora não deixa o fígado eliminar o colesterol. Aí o colesterol sobe. Não adianta você ficar tratando o colesterol, trata o hipotiroidismo, pelo amor de Deus, que o colesterol baixa, pô. Olha que coisa impressionante. Eles ficam dando estatina para ver se estão pintando a casa. Lembra da casa? Eu vou trazer essa metáfora muitas vezes para vocês. Estão pintando a casa, só isso. Resolve nada, absolutamente nada. Tá? Diminui os hormônios. Tá? Então, causa... Agora, quando vem diabetes, hipertensão, obesidade, aumento do colesterol, você tem um nome. Chama síndrome X. O Gerald Haven, quando viu isso pela primeira vez, ele chamou de síndrome X. Você conhece hoje com o nome de síndrome metabólica. Por que ela chama X? Porque é um X, ó. É um X, ó. Tem hipertensão, diabetes, obesidade e aumento e dislipidemia. Tá? Síndrome X. Você vai aprender comigo no 5º módulo que tireoide, pâncreas e adrenais é um órgão só. Isso aqui é igual ao jogo de xadrez. Você mexeu numa peça, você mexe no jogo inteiro. Isso aqui, você mexeu na adrenal, você mexe na tireoide. Você mexeu na tireoide, e assim vai. Você mexe no pâncreas, você mexeu no pâncreas, você mexe... Isso aí mexeu tudo. Isso é muito importante você entender, que esses 3 órgãos, eles funcionam uníssono. Então, por exemplo, se eu tiver um paciente com fadiga adrenal, falar nisso, vocês fizeram... Quantos de vocês ganharam o kit de saliva? Quantos que ele sorteou? Tem uns 20. Vocês já fizeram os exames? Encontrou alguma coisa? Várias, né? A saliva desperta tudo. Quem é que encontrou fadiga adrenal aqui? Aí. Pois é, então vamos pegar seu caso. Você encontrou fadiga adrenal. Você dá plantão ou não? Dá, pois é. Eu te contei, né? Quanto tempo tem que você dar plantão?
Pois é, a meta que você tem que ter no meu curso aqui é a seguinte: como é que eu vou ganhar dinheiro suficiente para mandar o meu plantão às favas? É isso que você tem que fazer. Você vai um dia chegar para mim e dizer assim, estou lá e parei o plantão. Eu já sei que você evoluiu. Porque o plantão, o que ele te consome de longevidade, mesmo que você durma no plantão a noite toda, primeiro, não é igual a dormir na sua cama. E segundo, a enfermeira entra de noite, acende a luz, o outro vem passando, acabou. Aí se você dá plantão, você dá uma vez por semana? Quantas vezes por semana? 3 vezes, olha só. Aí você dá na segunda, escuta, você dá na segunda, dá na quarta e dá na sexta. Então vamos ver. Você dá na segunda, você dormiu mal, você vai precisar de 2 ou 3 dias para recuperar. Aí na quarta você dá de novo. Na sexta você dá de novo. Aí o seu cortisol subiu. Só que você dá esse plantão há muito tempo, aí você entrou em fadiga adrenal. Mas vamos pegar seu caso. Entrou em fadiga adrenal. Aí eu descubro que você tem hipotiroidismo. Eu meço a sua temperatura, quanto é que deu? Pronto. Aqui, tá vendo como é que é? Assim que começa. Aqui, ele hoje, você pode dizer que ele é saudável, mas a porta para a doença abriu. Ele tem hipotiroidismo e ele tem fadiga adrenal. Ele deve estar pensando, pô, eu nunca tive nada, vou no curso lá e começa a arrumar doença para mim. Mas o que acontece? Eu tenho que cuidar da sua adrenal e da sua tireoide. Se eu cuidar só da sua tireoide, você dá uma melhorada de 1 mês e cai de novo. Agora, se eu te der adrenal e tireoide, em 3 meses você é outra pessoa, entendeu? Totalmente diferente. Tudo muda a sua vida. E aí? E o cortisol não começou porque sanguíneo estava alto. Sanguíneo não vale nada. E aí eu fiquei uns 4 dias sem tomar, porque acabou, aí até viu até pegar com a farmácia. Aí 2 dias depois que eu fiquei sem tomar, eu fiquei muito... Mas se você tomar só isso e não cuidar da adrenal, a sua tireoide só funciona por um tempo, depois cai de novo. É o cavalo cansado que você está batendo nele, ele chega na esquina e ele cansa mais ainda. Esse caso dele aqui não é dele, não, é típico da maioria dos médicos. É típico. O cara já esgotou a adrenal, entendeu? A maioria das pessoas que chegam aqui, e em todo lugar, é a doença mais comum que vai entrar no seu consultório é fadiga adrenal. E conversa com os endocrinologistas, eles não têm esse diagnóstico. Para eles estão esperando, sabe o quê? Eles estão esperando que a comissão lá decida se isso é doença ou não. Não, eu não trato porque não falaram ainda que é doença. Que maravilha. Fica esperando. Eles têm que reunir um grupo de burocratas em volta de uma mesa para decidir se é doença ou não. Só pode tratar se for doença. Agora, olha que coisa absurda. O paciente está ali, a sintomatologia está ali, o exame está na sua mão. Não, não posso tratar, porque eu não sei se isso é doença. Enquanto isso, quem é tratado, cura. Agora, se você não cura isso aqui, isso aqui é a porta de entrada de toda doença. O paciente chegou doente na sua consultório, você pode estar certo que ele tem a tríade 1, que é adrenal, tireoide, pâncreas, está comprometida. Geralmente, ou ele tem problema num, problema no outro, ou nos 3. Mas é aí que abre a oportunidade para a doença. Eu vou lá e fecho essa porta, é a primeira. Por onde você começa? Começa pela tríade 1. Aí eu vou lá, tireoide. Tiroidite Hashimoto. Será que é intestino? Deixa eu ver, leaky gut syndrome. Eu começo. Será que é dente? Será que é parasita? Aí vai investigando aquilo que você está aprendendo, assim, das rodinhas rodando, né? Aí você chega lá. Mas vai terminar. Isso aqui é fundamental de você acertar.